Brasil, as orquídeas movimentam anualmente mais de 500 milhões em produção e cerca de 1,5 bilhão em varejo. Nos leilões de flores realizados na Holanda, os compradores movimentam em torno de 37 milhões de libras por ano. I'm gonna listen to that voice of reason inside my head telling me that we're no good, but tonight I'm gonna... Segundo bloco do programa Via Rural, hoje falando sobre esse mundo encantador das flores, em específico das orquídeas. No bloco anterior, você conheceu um pouquinho sobre a história dessas flores que encantam em boa parte das pessoas do mundo, inclusive nós brasileiros e o pessoal aqui do Rio de Janeiro. Agora, nesse segundo bloco, a gente vai conhecer um pouquinho do mercado dessas orquídeas. Para falar sobre isso, eu estou aqui com o Evaldo Gonçalves, que é técnico em agropecuária e também empresário do ramo. Evaldo, primeiro explica para a gente, fala para a gente o que é uma planta ideal para um colecionador, qual é a planta ideal para um colecionador e para aquelas pessoas que são admiradoras da planta e querem dar de presente, por exemplo, para o mercado convencional. Sim, conforme você falou, existem alguns nichos de mercado para a orquídea. Um dos nichos de mercado são os compradores leigos, aqueles que buscam uma planta bonita, uma planta que agrade para dar de presente ou para levar para sua casa, não importando assim com que espécie ela é, entende pouco disso. Aqui nós temos o exemplo de uma planta híbrida, uma potinara amarela muito bonita e que muito encanta aqueles que vão buscar uma planta no mercado. Então ele vê uma planta desse porte e ele compra e leva para dar de presente. Lembrando também que a orquídea é a flor do homem, então é uma planta que pode ser tanto presenteada à sua companheira, a mulher, de uma mulher para outra, ou de um homem para outro, porque ela é considerada a flor do homem. Então é uma boa planta para se dar presente. Essa planta alcança um preço de mercado que vai variar entre 18 a 70 reais, que é um preço médio, dependendo da variedade, do tempo que ela demora para ser cultivada e também do tipo de planta. Então ela é uma planta que pega um preço de mercado, um preço, digamos assim, mais comum. Mas existem plantas como essa, que são uma espécie pura, encontrada na natureza. Aqui nós temos uma Cattleya varneri, Ela, além do mercado comum, dos leigos, existe um mercado forte dos colecionadores que buscam plantas que sejam mais puras e de qualidade melhor, buscando plantas que tenham uma configuração melhor de sépalas, de pétalas, de labelo. Esse mercado é um mercado que não se tem preço, porque depende de que planta nós estamos falando, da raridade da planta. Quando eu falo raridade, eu não digo dela ser uma planta única, mas dela ser perfeita. E esse mercado hoje tem preços que podem atingir centenas de reais aí, até 100, cento e poucos mil reais. Existem plantas dessas na nossa região vendidas a preços bem altos, como também a preços normais. Essa, por exemplo, é uma planta de preço normal, apesar de ser uma planta como essa outra, que é uma Skinneri, uma espécie pura também. Então esses mercados existem hoje em várias formas, como também temos as micro-orquídeas, temos orquídeas de porte maiores, enfim, existem vários nichos de mercado para orquídea hoje no Brasil e no mundo. Olha que legal, gente. No próximo bloco você vai conhecer uma história aí de um senhor, de um homem que mudou de vida por conta das orquídeas. Não dá para perder, é no próximo bloco. Bom, mas voltando aqui então, Evaldo, a gente vai mostrar agora uma reprodução, Reprodução entre essas duas espécies? Isso. Nós vamos aqui estar preparando um cruzamento entre duas plantas, para que surja uma nova planta e onde será levado esse fruto desse cruzamento para o laboratório.
Então, quando nós fazemos o cruzamento entre plantas, nós estamos buscando melhorar ou uma espécie, né, seria um dos objetivos, e o outro objetivo é tentar criar uma planta nova. Então nós vamos aqui fazer hoje o cruzamento de uma Cattleya varneri, uma espécie pura, com uma Potinara, para que nós possamos criar um novo híbrido, né, entre o cruzamento dessa espécie. Okay? Nesse caso, ela pode, por exemplo, a planta que venha nascer, ela pode nascer, por exemplo, com o formato desse, com a cor dessa, ou não influencia? Não é isso que o cruzamento, que o cruzamento faz com a planta? O cruzamento, ele vai criar uma espécie entre duas espécies diferentes, plantas totalmente diferentes. Respeita-se nesse cruzamento a influência de uma cor sobre a outra. Muitas vezes uma cor sobrepõe a outra, não adianta que você nunca vai conseguir colocar uma cor branca em cima de uma vermelha, né? Mas aqui a gente vai estar buscando, sabendo que essas cores podem ser misturadas, uma planta um pouco diferente, fruto desse cruzamento. Essa é uma flor da Potinara, onde nós vemos o labeiro, e aqui dentro nós temos aqui a parte, na frente, a parte masculina, e atrás aqui a parte feminina. Nós vamos pegar a parte masculina dessa Potinara para levar para outra planta. Então a parte masculina é essa que nós estamos retirando aqui agora. Nós temos aqui o pólen retirado dessa Potinara, que é a parte masculina da planta, ok? Aí nós vamos pegar essa nova planta, essa espécie, para cruzar, tentar tirar um híbrido aqui, né? Feito isso, essa jovem senhora está grávida. Então nós temos aqui uma planta, tá, polinizada entre o marido, que é essa Potinara, e aqui a receptora. Nós poderíamos fazer o inverso, né, mas nós optamos em fazer dessa forma. Com o tempo, e quando nós fazemos isso, é marcado quem é o pai, quem é a mãe, fica nessa plaquetinha, e a data. Com o tempo, ela vai originar o fruto desse casamento, que é a gravidez dela, que é essa semente que está aqui dentro. Parece uma carambola, né? E aqui dentro existe centenas de milhares de sementes fruto desse cruzamento. O Via Rural não para por aqui. Daqui a pouco você vai conhecer Edward, um americano que escolheu as terras fluminenses para produzir. Nós voltamos em instantes.